Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que a partir de agora vai nos acompanhar. O programa Jesus, a Verdade que Liberta, está começando aí para levar até você a palavra de Deus, a palavra que liberta, né? Então, Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus é o verbo, é a palavra. Não tem como um homem conhecer Jesus e dizer que tem Ele, se não buscar na palavra, né? A gente tem Ele se tiver a palavra. A gente tem Jesus ou obedece Jesus se obedecer a palavra. Então precisamos entender isso aí. Deus, Ele fala através dos profetas dizendo: o meu povo falha, pecam, é condenado por falta de entendimento. Então, às vezes, você se omite de ter o entendimento e muitas vezes não está tendo oportunidade, mas hoje é mais difícil dizer isso. É mais por rejeição mesmo, né? Que as pessoas têm a oportunidade e não querem aprender. Até mesmo no secular, né? Quando você vai ver nos dias de hoje, as pessoas não querem aprender, estuda para não saber. É meio complicado. E até tem um hino aí que a gente sempre ouve. Eu falo hino para ficar diferente do mundo, né? Porque o hino fala da palavra de Deus. Hino fala de Deus, né? Fala das coisas de Deus. Então o hino, ele diz que há muita gente estudando direito para fazer errado. Então isso é verdade, tem muita gente estudando para não fazer nada. Estudando para aprender fazer errado ou não fazer nada. Então, hoje as coisas mudaram muito. As pessoas aprendem a ser desobediente, desobedecer os pais, mãe. Quando uma pessoa ele desobedece ao pai, ele não honra o pai e a mãe, ele fica amaldiçoado. Então não tem como Deus abençoar essa pessoa. Porque, na verdade, quem busca a bênção de Deus é você, é nós, é individualmente. A bênção de Deus está aí para todos, não é para alguns, é para todos. Mas muitas vezes você é enganado por não conhecer, não saber o poder da palavra, o poder de libertação. Você é enganado por ser induzido a fazer uma coisa que você fica sem respaldo diante de Deus. Não tem como Deus trabalhar numa coisa que está errada. Então, se a Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, então pronto. Aí acrescenta dias de vida, você está dentro da bênção do Senhor, né? Ainda que seja só na terra, mas de qualquer jeito você já está com essa aprovação de Deus. Mas quando você obedece às leis dos homens, que faz de tudo para você desobedecer o pai, não ajudar os pais e a mãe, que não sei aonde é que arrumaram essa história, das pessoas não trabalhar, não ajudar pelo menos nos deveres de casa, nas coisas de casa, nos trabalhos domésticos. Uma pessoa, quando vai trabalhar, quando chegou a época que os homens liberaram dele trabalhar, que Deus nunca proibiu de homem trabalhar, isso aí é realidade, né? Então, quando vai ser liberado pela lei para trabalhar, ele já não quer mais trabalhar. Já acostumou já
na vagabundagem, na desobediência, já está desviado da promessa de Deus, já está sem a bênção de Deus. Então, tudo que o diabo quer é que o homem fique fora desses pilares, desses princípios de Deus. Se você perde um princípio desse aí, ainda que mesmo seja uma pessoa que não seja crente, que não conheça a Bíblia, mas você já fica fora. Fica difícil, não tem como Deus abençoar, te guardar, te honrar aqui na terra, ou acrescentar dias de vida, te defender. Porque você já está fora da palavra. Deus, ele não pode ir contra a sua palavra, ele não vai contra. Então, quando vai nessas leis que inventaram aí, as crianças, ele já começa desobedecendo os pais, já fica fora já era, aí fica difícil, né? Então você vê muitas coisas que acontecem no mundo, como agora acontecendo essas guerras aí, essa guerra. Então você vai ver que a pessoa, ele já aprendeu a fazer o mal desde que nasceu, já foi apontado errado. Um erro para ele errar, para ele ficar sem a bênção de Deus, sem a aprovação do Criador. E por isso dali já fica difícil dele voltar. Ele já pega um caminho de erro, desde quando começa o primeiro entendimento como humano. Então nós precisamos da palavra de Deus para a gente ficar dentro da promessa de Deus. Eu volto a dizer, mesmo que você não tenha salvação, mas na terra você é abençoado. Se você tem esses princípios humanos. Porque obedecer, honrar pai e mãe é uma coisa terrena. Estamos falando de obedecer a Deus. Estamos falando de obedecer. E Deus está cobrando para você obedecer pai e mãe. Você honrar. Não é obedecer. Quando diz obedecer, está dizendo que você, se o teu pai mandar tu roubar, tu tem que roubar. Porque é para obedecer. Não é isso aí. Honrar pai e mãe. Honrar significa você dentro dos teus deveres você fazer. Ele é teu pai. E depois disso aí, antes, em primeiro lugar, se você quiser salvação, você tem que honrar a Deus. Você tem que temer a Deus. Você tem que servir a Deus. Aí você tem que obedecer mesmo a Deus. Então, quando você obedece a Deus, muitas vezes você desobedece o pai, porque o pai é humano, ele erra. E você não pode seguir o pai em certas situações. Então Jesus, ele disse, aquele que não aborrecer, ou aquele que não amar o pai mais do que a mim, ou a mãe, ou o irmão, ou a si mesmo, não é digno de mim. Aquele que não obedecer, que não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmãos, parentes, né? E a si mesmo ele não é digno de mim. Então, uma obediência em primeiro lugar a Deus, se você quer salvação. Mas se você não está pensando muito em salvação, pelo menos para ser abençoado na terra, você tem que honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é ajudar. Não tem condição de você viver dentro de uma casa como que esteja no hotel. Né? Até mesmo no hotel você ainda tem responsabilidade. Quando Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, né? Versículo 3, eu gosto de falar esse versículo, que diz
nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Então, quando você não faz para contender ou para criar confusão ou para se gloriar, então você faz com humildade, tudo que vai fazer com humildade, você acaba vendo nos outros uma coisa que você precisa e você considera essa pessoa superior, porque ele tem aquilo lá que você não tem, que você precisa de sair. Então você já vai, pelo menos, respeitar essa pessoa. Você vai, de alguma forma, você se aproxima dessa pessoa, né? E às vezes você ajuda essa pessoa em alguma situação. Aí ele diz no versículo 4 que nós não devemos nos preocupar somente com o que é nosso, mas também com o que é dos outros. Então isso aí é claro, porque quando você dá prejuízo a alguém, ou não defende ele porque não quer de um prejuízo, automaticamente você teve prejuízo também. Pois você está dentro do mesmo barco. Se faltar comida, falta para todo mundo. Se faltar vestimento, se faltar o mantimento, se o barco afundar. Então nós estamos no mesmo mundo, nós estamos no sentido humano, nós estamos todo mundo junto. Agora, quando se trata de crente e não crente, se divide dois povos, né? Aí tem aquele que obedece mesmo a Deus e o que não obedece. Então você vê Jesus, aí ele diz no versículo 5, estamos em Filipenses capítulo 2, né? Então ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Que é o que aponta aqui, o que é necessário falar aqui. O sentimento foi de salvação, de ajuda, de servir. Jesus, ele disse: eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora também a palavra que eu falo, que eu prego, essa condena, né? Se você não quiser. Então, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você vai ver aí que haja em nós esse mesmo sentimento. Então meu pai e minha mãe, quando fala em Hebreus capítulo 12, versículo 9, ali 10, fala a respeito dos pais, né? Quando está falando de pai ali, do pai do céu, que é o papai do céu mesmo, que é Jeová, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós devemos nos salvar através do sangue de Jesus, né? Através do Espírito Santo nos leva a Jesus e Jesus nos leva ao Pai, que aí é a Trindade, né? Então, aí fala ali do Pai terreno, que nós honramos o Pai terreno, devemos a obediência, a reverência ali, porque é nossos pais terrenos. E ele diz: mas não devemos muito mais temer o Pai dos Espíritos, que esse nos exige, não é que exija, mas nós devemos temer, nós devemos reverenciar, para que não alcance a salvação dele, que ele é o Pai dos Espíritos. Não devemos honrar muito mais esse Pai que está no céu. Então, já estamos falando de salvação, mas aqui na terra você deve honrar pai e mãe, ajudar, entender que eles são responsáveis por você, de maneira que ele responde por você, você está na tutela deles, né? E não do conselho tutelar, não. Então o conselho tutelar não te dá nada, né? Se você adoecer, quem vai ficar no pé da cama a noite todinha é tua mãe. Então tem esse detalhe aí. Então o conselho tutelar, ele muitas vezes atrapalha nesse sentido, dependendo
de quem vai defender a causa, né? Então, às vezes, tira esse direito do filho, ou seja, esse direito do pai e o dever do filho de honrar o pai, de aprender a vida enquanto é novo, enquanto está ali, ensina a criança no caminho que deve andar. Isso aí está falando de salvação, mas também de terrena, vida natural. Ensinar, você vê, Jesus aprendeu com seu pai, terreno, carnal ali, claro, com José, a carpintaria. Então o pai morreu, a gente não sabe dizer, eu pelo menos não sei, deve ter alguma história aí que diga com quantos anos ele tinha, mas ele tinha 12 anos, o pai dele ainda estava vivo, mas depois não fala mais, na Bíblia, né? Mas ali depois ele morreu, mas ele já sabia trabalhar, sustentou seus irmãos ali como primogênito, né, trabalhando de carpinteiro. Então você vai ver que tem tudo isso aí, você tem que olhar para o que é certo, correr atrás do que é certo. Aí nós vamos aqui falar de uma parábola aqui que se torna um pouco polêmica. Nós precisamos entender, buscar entendimento bíblico, o que Jesus quis dizer nessa parábola, que é uma comparação, né? Ele contou uma história, mas uma história que, quando vem para a realidade, é real, para nós nos basear, né? Nós nos colocar nessa mesma parábola, porque acontece conosco. Ele não disse com historinha de caronchinha contando piada, não. Parábola de Jesus significa uma comparação. Embora não tenha acontecido essa história aqui, mas é assim que funciona no reino do céu, que é do rico e do Lázaro. Então, é uma parábola que Jesus falou, mas para nós abrir nossos olhos, que funciona dessa forma. O reino do céu é assim, né? Então, isso na realidade. Então, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 e o versículo 19. A parábola do rico e do Lázaro. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linhos finíssimos e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, aqui nesse versículo, nós já precisamos dar uma parada aqui, olhar a vida desse homem. Não era porque o homem tinha dinheiro. Não, ele era rico de espírito. Ele era rico. O rico aqui significa não precisar de ninguém, não reverenciar ninguém, não olhar para ninguém, aplicar na sua vida todas as vaidades. Você vê linho finíssimo, vestia-se de púrpura, vivia uma vida regalada, né? Esplendidamente. Ele usava todos os direitos que tinha, que o livre-arbítrio que todo mundo tem, e ali o dinheiro, a riqueza que tinha, para aplicar na sua vida terrena. Ele não olhava nada para o céu. Ele não olhava nada biblicamente, no sentido dos ensinamentos de Abraão, né, dos profetas, né? Ele não olhava para isso aí, para a Bíblia, não. Os ensinamentos da lei de Moisés, de tudo, né? Não olhava para o Senhor. Então você vai ver que esse tipo de gente aí é o rico que a Bíblia chama de rico.
né? Jesus, ele diz aqui no Sermão da Montanha, que Mateus capítulo 5, e o versículo 3, ele diz: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, pobre de espírito significa você ter humildade, você saber que essa vida aqui não é nada, você não pode aplicar dinheiro, tudo que tem, olhar só para a terra, porque isso aqui se acaba uma hora. Então você tem que olhar para cima, buscar a direção de cima. Então você não pode ser orgulhoso, ser vaidoso, né? Então você, pobre de espírito, o que é? Necessito espiritualmente de conhecimento, de entendimento da parte de Deus, que quando você busca isso, você tem um entendimento bíblico. Você busca na Bíblia e é te dado o dom do Espírito Santo para você conhecer as riquezas do céu. E você começa a valorizar isso aí. Você começa a olhar no sentido vertical, para cima, e não só horizontal, que é a terra. Né? Você vê que Jesus ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la. O que é isso? É o caso desse homem, ele só olhava para a vida dele terrena. Ele não pensava depois da morte, não estava nem aí, com nada. Então ele aplicava tudo na sua vida, o negócio dele era vaidade. Aí o Tiago, capítulo 4, ali na carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 4 e versículo 4, diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus, quem ama o mundo. Então, o apóstolo João fala na sua carta também que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? A soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então claro que nós não podemos fugir do mundo, nós estamos no mundo e precisamos viver aqui, mas você fazer na orientação, buscar a simplicidade que há em Cristo, que há no Evangelho. Então você vai ver uma vida de Cristo, como foi? Dos apóstolos ali, os apóstolos mesmo quando foram enviados, o que Jesus disse para ele? Olha, vocês vão caçar jeito de se formarem logo em filosofia, em teologia. Olha lá, vocês têm que se vestir bem, vocês se caracterizar todos, se enfeitar. Não leva 2 túnicas, não leva 2 sandálias, nem ouro e nem prata. Não leva alforje, que é bolsa, mala. Não leva nada de reserva, não. Todo obreiro é digno do seu salário. Vocês vão trabalhar para mim, buscando, pregando o reino do céu? Deixa comigo, que eu vou dar o sustento. Então você vê que não precisa você ir causando inveja nas pessoas, fazendo as pessoas pecar, até porque você se apresenta de uma maneira que Jesus não se apresentou. Agora, se você tem, você não vai também andar todo rasgadinho para dizer que é um coitadinho. Não. Normal. Tem que ser o que é. Mas não podemos aplicar dessa forma. E você vê aqui, eu vou até ler, porque pode eu errar, mas Provérbio capítulo 13. Provérbios de Salomão, capítulo 13, o versículo 7. Eu sempre falo esse versículo aqui, que diz assim: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza.
Então veja aí, tem gente que ele é orgulhoso, é vaidoso, sem ter nada às vezes. E se tiver, ele pisa mesmo por cima dos outros. Mas quem às vezes tem rico que se faz pobre tendo grande riqueza. Simples, humilde, não usufrui disso por vaidade, desnecessariamente. Né? Então você, quando tem esse coração, você busca assim, é claro que Deus vai clarear a tua mente para você enxergar o que deve ser feito no mundo espiritual, no sentido fazer para os humanos, para as pessoas, para o próximo, que vai ter valor no mundo espiritual. Aí você vê que Paulo, ele escreve, eu esqueço agora, 2 Coríntios, estou esquecido agora, né? É aos Coríntios. Paulo escreve dizendo que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele está falando em coisa na bênção terrena e celestial. Falando de prosperidade na terra e justiça da parte de Deus, que você pode não se salvar, porque tem gente que Deus pode falar a vida inteira e ele não quer, mas ele vai ter mais chance de salvação, vai ter. Aumenta o fruto da justiça. O que é isso? Você que acredita nas coisas de Deus. Você que não investe somente aqui. Você enxerga uma necessidade de se salvar e salvar as pessoas. Então você dá a semente para o que? Semeia. Você ajuda na obra missionária. Então você está dando a semente para a pessoa e semear, que é a palavra de Deus, né? Aí vai aumentar a tua sementeira. Aquilo que tu deu vai multiplicar, vai se multiplicar. E vai aumentar o fruto. Aí tu deu pão para ele comer. Tu deu pão, né? E essa pessoa se alimentou. Então já foi uma coisa natural ali. Aumenta o fruto da justiça também contigo, né? Então veja aí, irmão, que se faz necessário a gente buscar, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. É aqui, exatamente aos Coríntios. Então veja aqui que quando fala de pobreza, Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me enviou, me ungiu para evangelizar os pobres. Quando ele diz isso, quer dizer que ele está falando no sentido material, que uma pessoa que tinha bens materiais não podia pregar para ele? Não é isso não. Aí você pode ver que Zaqueu, até aqui no capítulo 19 de Lucas, aqui, que fala de Zaqueu, por que ele se salvou naquele dia? Ele achou salvação. Porque ele se rebaixou. Ele desejou ver Jesus, conhecer Jesus. Ele desejou. E ele fez de tudo, ele fez até uma loucura. Correu na frente da multidão e subiu numa figueira brava, num pau. Subiu, ele era rico, a Bíblia diz, né? E ele era ali um cobrador de imposto, e era rico. Mas naquele dia, quando Jesus chegou ali debaixo daquela figueira, mandou ele descer, que hoje convém eu pousar na tua casa. Ele desceu
ali já com júbilo, esteja adorando ao Senhor, e disse: se ele tivesse roubado alguém, ele devolvia 4 vezes. Ele já foi se convertendo ali de tudo, se arrependendo de alguma coisa que pudesse ter feito errado. Porque tem gente que diz que Zaqueu roubava. Não, se eu roubei. Ele não sabia se tinha roubado. Se eu roubei alguém, se eu desfraudei alguém, eu devolvo 4 vezes. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Então veja, pela humildade dele, de desejar conhecer Jesus. No momento que você deseja conhecer ou ver Jesus, você vai ver o erro. Você vai ver a necessidade que tem, o que deve ser dito, se arrepender. A primeira palavra que está escrito na Bíblia, em Mateus 3, quando fala de João Batista, que diz que ele começou a aparecer o João Batista pregando no deserto e dizendo. Então aí vai ser, quando diz e dizendo, aí vai ser a primeira palavra, a próxima. Arrependei-vos. A primeira palavra. Quando você vai ver Jesus começou a pregar o reino do céu, a primeira palavra dele é arrependei-vos. Depois do batismo, que passou, foi levado ao deserto, aí começou seu ministério. Depois de 40 dias sem comer, dia e noite ali, 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo diabo e tudo. Aí ele começou a pregar o reino do céu e dizendo: arrependei-vos. A primeira palavra pregada por o apóstolo Pedro, como de fato um pregador, de fato o início da igreja, quando foi transferido verdadeiramente a obra de Deus, o dever de pregar o reino do céu na terra, e foi depois de Jesus, claro. Jesus começou a pregar: é chegada a vós o reino do céu, arrependei-vos. Então ali, a primeira palavra do apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38, é arrependei-vos. Quando perguntaram para ele o que deveriam fazer quando ele estava pregando ali, dizendo a história, porque o que estava acontecendo ali naquele dia de Pentecostes, perguntaram para ele o que deveria fazer. Então a primeira palavra dirigida a uma multidão, qual era o seu dever, ou seja, qual é o meu primeiro passo, o que eu devo fazer? Quando foi feita a pergunta, ele disse: arrependei-vos. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. Então, arrependimento. Aqui o homem aqui vivia regaladamente, esplendidamente, vestido com linho finíssimo. Ele não estava nem aí. A riqueza estava aí, nesse orgulho, nessa vaidade. Então, ora havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de vinho e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Lucas capítulo 16, versículo 19. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, um homem que vivia ali cheio de chagas e vivia na porta daquele outro homem rico. Mas aqui também não é porque o homem estava cheio de chagas ou por outro era mendigo que ele foi aprovado, não.
É porque o homem verdadeiramente ele tinha humildade, isso aqui. Ele não estava podendo trabalhar. Quando você vai ver, a parábola está dizendo que ele estava doente. Né? Ele vivia ali, na porta daquele homem, aí versículo 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então veja aqui que esse homem aqui, ele desejava, ele estava com fome, mas o outro não dava comida para ele. E a gente vê que ele estava doente, ele não podia trabalhar. É porque muitas vezes as pessoas ficam cobrando das pessoas que têm, da igreja mesmo. A igreja, em vez de estar dando dízimo, não sei o que, tem que dar cesta básica, tem que ver para quem está dando. Não é assim não. Se você for ver na palavra de Deus, o que Paulo diz a Timóteo, como é uma viúva para ser sustentada pela igreja, como é que uma pessoa deve ser sustentada pela igreja, que a igreja deve ajudar, não é qualquer um. Mas nesse caso aqui, você vê que esse homem aqui, ele não tinha saúde. Ele mendigo, não tinha nada. Não existia nada como aonde morar, nem coisa nenhuma. Ele vivia à porta daquele homem, e o homem estava no seu resplendidamente, no resplendor da sua vida, investindo tudo que tinha na sua vida, e esse outro doente lá, né, desejando comer. Ele não deu não, porque se desse ele não desejava, ele comia das migalhas que caía lá, né, ele desejava. O homem com certeza jogava fora, mas não dava. Então essas coisas que nós devemos meditar. Aí versículo 22, e aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Uma das coisas que precisamos dizer aqui é que seio de Abraão é exatamente quando antes de Jesus todo mundo tinha como Abraão o pai da fé, ali todo que foi chamado por Deus para começar verdadeiramente um povo de Deus na terra, uma nação que obedecesse ao Senhor na terra, pelo menos foi chamado para isso, com a responsabilidade de pregar o Evangelho, né? De viver o Evangelho. Então era o pai Abraão, né? E por isso Jesus, ele disse assim, que claro que depois de Jesus, da morte de Jesus, é o próprio Jesus, né, que nós devemos apontar. Mas ali o próprio Jesus já apontava o seio de Abraão. Como diz a Bíblia, que ele desceu ao inferno e tirou de lá esses que estavam no seio de Abraão, que estava tudo misturado ali, e ficou separado. Então Jesus aqui já vai falar dessa separação que acontece, né? E aconteceu logo após a sua morte, que diz que ele resgatou, pregou para os espíritos em prisão ali, né? Então pregou não é no sentido de converter, que aqui nós estamos pregando, o próprio Espírito de Deus nos dá o entendimento da palavra, a revelação da palavra de Deus para nós pregar, para converter as pessoas, para as pessoas entender quem é o Senhor, né? Mas lá não, é apenas a pregação, é para só dizer a condenação, a sentença, né? Então, que estão condenados para o juízo, né? Então Jesus, ele desceu ali e pregou para os espíritos, né? Em prisão. Então veja aqui, que aqui era seio de Abraão. Então aconteceu que, morrendo o mendigo, foi levado pelos anjos. Leva para onde? Paraíso, para um lugar de descanso, aguardar a vinda do Senhor Jesus,
para o arrebatamento da igreja, para receber essa pessoa que já está lá, receber um corpo glorificado, né? Então o arrebatamento é uma transformação do corpo corruptível para um incorruptível. É isso aí. Então esse mendigo foi levado, aqui a comparação, mas é exatamente o que acontece. Foi levado pelos anjos. Não é nem só um anjo, uma comitiva vem para levar aquele que é salvo, que é exatamente para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Está dizendo aqui nesse versículo 22. Mas sepultado, como é isso? Desceu às profundezas. E não é uma questão de ser sepultado o corpo dele, o corpo de todos são sepultados. Nós somos pó e pro pó volta, todos. É a questão da alma e do espírito. Desceu ao abismo para baixo. Então, sepultado. O anjo não levou. Não. Então, veja aqui, versículo 23. E no Hades, o que é isso? No inferno? É isso aí. Ergueu os olhos, estando em tormento. Foi sepultado, e estando lá no Hades, lá no inferno, né? Versículo 23. Ergueu os olhos. Ergueu porque é para cima. Acho que erguer, todo mundo dá de entender que é para cima que olha, né? Então não é para baixo. Para baixo ele já está lá no inferno, para baixo. Aí fala em provérbio também, Salomão diz que nós temos que olhar para o céu que é para cima, e o inferno, para se livrar do inferno que fica para baixo. Então é assim, inferno, Hades, tudo significa sepultura, significa para dentro do chão. Então por isso as testemunhas de Jeová, não existe inferno não, que inferno, a palavra inferno significa sepultura. É claro, é para dentro do chão. O inferno para onde é? Você acha que é para o céu, para cima aqui? Não, Jesus nunca disse para a gente olhar para baixo, disse para olhar para cima. Paulo ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, olhai, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olhai para as coisas que são de cima e não das que são da terra. Então, terra. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, é isso aqui, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, ele conseguiu ver Lázaro. Já Lázaro, eu acredito que não viu ele, nem fala aqui a respeito disso aí, que Lázaro viu ele. Porque se visse, talvez ia ficar atormentado também, querendo salvar ele de alguma forma. Então aquele que vai para o seio de Abraão, aquele que vai para o paraíso, aquele que vai para o lugar de descanso, aguardar ao arrebatamento da igreja, ele não vai ficar atormentado. Ele não vai ficar na expectativa aí do juízo final. Ele não vai ficar preocupado com isso aí. Ele vai para um lugar de descanso. Já está dizendo, descansou dos seus dias e aguarda para receber esse corpo incorruptível. Então, Lázaro nem viu nada disso. Abraão, quem é? Aqui é o pai, que é representado por o próprio Deus ali, que ele viu estando lá em tormento. Ele ergueu os olhos, né, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele conhecia bem Lázaro, claro. Versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou
atormentado nessa chama. Então veja aqui, ele estava longe. Depois vai ser dito aqui que existe um abismo, que não pode nem passar nem um para um lado nem para o outro. Mas ele sabia o que tinha lá. Por quê? Ele sabia que existia Abraão. Ele chamou, quando ele viu Abraão, ele conheceu. Porque quando você entra no mundo espiritual, você entende as coisas. Não precisa estar dizendo, aquele é Abraão, aquele é Jesus, aquele é Elias. Não vai precisar dizer isso aí. Então, aqui, como estamos aqui buscando em Deus, se você buscar a Deus, você não vê, mas você entende. Você compreende. Ali no caso dele, quando ele viu Abraão, o pai, ele viu Jeová, o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele conheceu na hora. E ele sabia, conheceu Lázaro, viu lá, e sabia que lá tinha água. O que é isso? Salvação, a água da vida. Ele sabia que tinha. Embora não tenha visto, mas ele sabia que tinha. Diga para ele, para Lázaro, molhar o dedo, a ponta do dedo, na água. E vim, Então ele diz aqui, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Refrescar a língua. Então entenda aqui. O que é língua? Fala. Palavra, é na boca. Então, a água, palavra. A água é a palavra. É a água da vida. É aquela que Jesus falou para a mulher samaritana. Se eu te der dessa água aí, tu volta a ter sede do poço. Agora, da água que eu te der, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Ele disse também em João 3 ali, a conversa com Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, e da onde é que sai palavra? Confissão, testemunho de que você é crente. O que você dá glória a Deus com o quê? Com a língua. É por isso que ele disse, se tocar dessa água aí, molhar a ponta da minha língua aqui, eu estou salvo. Eu saio dessa chama aqui. Então é isso aí, irmão. Você tem que falar do amor de Deus. Você tem que glorificar o Senhor. Então, versículo 25. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente, ou seja, recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então recebeu o que tinha de receber, ele investiu tudo na terra. O que ele tinha, investiu na terra. Não aplicou nada no céu, como Jesus disse. Acumular tesouro no céu, onde a traça, o ferrugem não consome. Nem o ladrão mina e nem rouba. Então veja, acumular tesouro no céu, você tem que aplicar para o céu, irmão. Saber como é que faz isso. Dá dinheiro para pastor? Não, vou dar no reino do céu. Se você der para pastor é porque tu não prestou atenção na palavra de Deus. Então tu faz a coisa certa. Faz correto, não faz errado não. Então aqui, versículo 26.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Um abismo, é uma ordem da parte do Senhor. Então fica totalmente separado. Então a pessoa que já está no Hades, já está no inferno, como a gente chama, do jeito que você se olha, do jeito que você quiser falar, então ele está lá no lugar de tormento, porque é uma justiça de Deus queimando ele já. Porque ele desobedeceu, já sabe que vai ser lançado num lago de fogo, onde há planta e ranger de dentes. Então, Lázaro nem sabia de o que estava acontecendo, mas ele sabia de tudo e sabia que tinha errado. E veja aqui, o entendimento que ele tem da terra, do que fez de errado. Aí, versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Manda lá para a casa do meu pai, lá na terra, lá. Pois tenho, versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Testemunho. Falo lá, diga lá que eu estou aqui atormentado. Manda um lá dizer para eles que eu estou dizendo para eles não virem para cá. Aí, olha o que diz a resposta no 29, que disse Abraão. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Então ouça ele lá, tem gente testemunhando de mim lá. Versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Pois ia se arrepender, se um morto fosse lá. Versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não adianta. Se você não acredita assim, vai acreditar se ver um morto falar? Agora, você vê que nenhum morto vem dizer nada. Se você vê alguém dizer, pode desconsiderar. Porque a Bíblia diz que Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Ele está proibido de falar. Então aqui Jesus ele fez uma comparação, que esse homem lá sabe de tudo. Quem está lá no inferno sabe que, poxa, deveria eu ter ouvido a palavra. Eu tinha me livrado. Se eu tivesse uma palavra só molhado minha língua, eu tivesse confessado o nome do Senhor com essa língua minha, eu estava salvo. Mas quem não falou a favor de Deus, e tem gente blasfemando de Deus aí, né? Se você não fizer coisa nenhuma, já está condenado, porque nós já nascemos separados de Deus. Imagina se ficar contra. Então é um dever seu dar glória ao Senhor e dizer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você fizer isso, você se salva. Então aí, como disse um certo centurião, disse para Jesus: basta só que tu diga uma palavra e meu servo será sarado. Então ele acreditou uma palavra. Uma palavra é o suficiente para salvar a humanidade. Mas se você não acreditar em nenhuma palavra do Senhor, você não se salvará.
Mas basta uma palavra para começar a viver. Começar uma vida de alimento pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra e pela oportunidade que tem nos dado de estar aqui nessa TV mais uma vez, falando, dizendo para as pessoas que o Senhor é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Pai, ajuda, nos faz compreender, meu Deus, buscar no Senhor a tua simplicidade, a humildade que está no Senhor. Pai, assim, entender que precisamos, meu Deus, nos humilhar para chegar a se aproximar do Senhor e assim receber o dom do Espírito, receber a orientação, receber o teu jugo que é suave, o fardo que é leve e assim encontrar descanso para a nossa alma. Ajuda, abençoa, fortalece, cuida, sara, liberta. Ajuda a cada um de todos aqueles que estão nos assistindo. Sei com eles, meu Deus. Escuta, meu Deus, as palavras de cada um. E assim, perdoa os pecados, ajuda, fortalece cada um. No nome de Jesus pedimos. Por fé te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.